Caro aluno, nós estamos reunidos justamente para trabalhar com vocês sobre como estudar textos sagrados. A importância de você poder ler e ler bem os textos sagrados de Meixo Sama. Nossa preocupação, primeiro, é dizer para você que mais do que ler muito, é ler bem. E isso é uma grande dificuldade hoje em dia. Você sabe que muitas vezes nós lemos e a nossa leitura, ela se torna uma leitura pobre. Nós lemos muita coisa, mas retemos muito pouco. Então, a nossa preocupação é de que você possa ler bem e ler muito melhor. Por isso, nós gostaríamos que você acompanhasse essa aula para que, ao longo dela, você pudesse aprender técnicas que vão te ajudar realmente a ler bem e a ler melhor. Bom, primeira coisa é que a leitura é muito importante. Quando nós lemos, nós vamos aprendendo sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre as outras pessoas e sobre nós mesmos. E justamente por conta disso é que o nosso mundo ele vai se tornando cada vez maior. Agora, o grande problema é que, apesar da maioria das pessoas saberem de que é importante ler bem e ler muito, elas muitas vezes se perdem na informação. Então, é por isso que nós dizemos que as pessoas leem muito, mas a leitura ela se torna pobre. É importante, então, voltarmos os nossos olhares e a nossa preocupação para que a nossa leitura ela seja realmente de qualidade. E é interessante que Meixo Sama ele tem um ensinamento que fala sobre isso. Um ensinamento que ele escreveu em 1959. Diz assim: às vezes as pessoas me fazem perguntas sobre assuntos que estão bem claros nos meus ensinamentos. Isso acontece porque elas estão faltando um dever diário de os ler. Os ensinamentos devem ser lidos tanto quanto possível. Quanto mais o lerem, mais os fiéis aprofundarão sua fé e elevarão seu espírito. Aqueles que negligenciam sua leitura vão perdendo a força gradativamente. Quanto mais sólida for sua fé, mais a pessoa terá vontade de ler. E é bom que o faça repetidas vezes, até que os ensinamentos se fixem bem em sua mente. Na medida em que se lê, vai se compreendendo mais claramente a vontade divina. Você vê que o próprio Meixo Sama já está nos orientando em relação à importância da leitura. De ler e ler bem, ler com cuidado, ler diariamente, buscando entender a vontade divina. E é justamente para isso que nós estamos trabalhando nesta aula, para dizer para você o que acontece quando nós lemos. Por exemplo, quando nós temos contato com a leitura, isso vai entrando as informações gradativamente no nosso cérebro. Depois disso, nós vamos buscando entender ou interpretar aquilo que foi escrito, aquilo que nós estamos vendo. E por fim, nós procuramos assimilar o conteúdo com aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós podemos dizer o nosso arquivo mental, aquilo que nós já aprendemos. Com isso nós vamos tentando, ao longo do tempo, assimilar tanto aquilo que nós lemos com aquilo que nós já conhecemos. Só que, para isso, nós precisamos ter uma atitude de leitura. É importante isso. Ou seja, quando você ler, é preciso primeiro estabelecer de que você realmente tem na leitura uma atitude. Eu quero aprender. Ora, quando você faz isso, realmente você começa a buscar entender melhor aquilo que está lendo. Depois de ter estabelecido o que você quer aprender, é importante que você escolha um ambiente para você poder ler bem. Um ambiente tranquilo, um lugar onde você possa realmente ler com tranquilidade, prestar bem atenção naquilo que está lendo, não recebendo nenhum tipo de interferência. Aí você pode dizer, bom, mas isso é difícil, eu não tenho um lugar assim. Agora, você pode construir um lugar assim. Por exemplo, tem pessoas que não têm tempo de ler em casa, muito menos no trabalho, mas podem ler no caminho da casa para o trabalho. Ora, quando você faz isso,
quando você consegue se desligar do mundo à sua volta e consegue estabelecer aquele local para leitura, você pode ler bem no ônibus, no metrô, no trem, enfim. Você tem condições de aproveitar aquele espaço, naquele ambiente que você criou para você ler. Dessa forma, você pode aproveitar bem os minutos que você separa para a sua leitura. E aí vem um terceiro aspecto importante em relação a isso. Você deve estar preparado para ler. Deve ter sempre uma caneta ou um lápis à mão para anotar aquilo que você está lendo. Dessa forma, você vai poder realmente dar destaque àqueles pontos que chamaram a sua atenção. Porque quando você voltar à leitura, então você vai conseguir trabalhar aqueles pontos que você anotou como importantes. Ora, quando você faz isso, você está já lendo melhor. Agora, existe toda uma outra preparação que também é igualmente importante. Por exemplo, conhecer um pouquinho sobre a vida do autor, conhecer um pouquinho sobre a pessoa que escreveu o livro, saber a época em que o livro foi escrito, ler desde o início, não cortando partes do ensinamento, mas lendo o ensinamento todo e fazendo as anotações. Com isso, a sua leitura vai melhorar gradativamente e dessa forma a sua leitura vai se tornar algo muito, muito melhor. Bom, vamos recapitular esses pontos. Você precisa ter uma aplicação daquilo que você quer ler, ou seja, buscando realmente querer aprender a ler. Segundo, você deve buscar um ambiente. E terceiro, você deve ter sempre à mão materiais que possam te ajudar. Caneta, um papel, um lápis, enfim, como você fazer anotações. É interessante que, novamente, voltando a Meixo Sama, nós podemos ver que ele também tem um ensinamento que fala sobre isso. Ele vai dizer que aqueles que leem, eles realmente, ao longo do tempo, vão começar a aprender cada vez mais e a entender cada vez mais a vontade divina. Bom, com isso, você vê que é importante para a sua vida espiritual, é importante para você a questão da leitura. Com isso, nós estamos aprendendo a ler melhor, tendo uma atitude de leitura, buscando um lugar, buscando anotar aquilo que estamos fazendo e, por fim, nos preparando para aplicar aquilo que nós estamos lendo à nossa vida. Eu creio que com essas medidas você vai conseguir realmente ter uma qualidade melhor na sua leitura. Obrigado.